Boa tarde novamente. Agora o Rodrigo colocou para gravar. Vamos iniciar os trabalhos, então, das comunicações do Cientif, nesta quarta-feira, sala 5. Vamos iniciar, então, com o trabalho da Jaqueline Ellen de Souza, Games, Consoles e Gamers, representações sociais sobre os videogames e seus jogadores. Eu vou passar a palavra para você, Jaqueline, se apresente. Você é estudante nossa, se apresente para o pessoal te conhecer, tá bem? Fica à vontade. Boa tarde a todos os presentes. Meu nome é Jaqueline, eu sou aluna do Programa de Especialização em Educação, Tecnologia e Sociedade, e esse trabalho que eu vou apresentar vai ser o meu TCC. Vou pedir uma licencinha para projetar a tela, só um instante. E... aparece para vocês? Ainda não, vamos aguardar um minutinho, ver se abre. E agora? Agora está abrindo, Jaqueline, agora aí, sim. Certo. Como o professor Tiago falou, o nome do meu trabalho é... Só deixa eu colocar um timer, senão eu sei que eu vou me perder no tempo. Desculpa. Bom, meu trabalho se chama Games, Consoles e Gamers, a representação social sobre os videogames e seus jogadores, e o meu orientador é o professor Marcelo Hansen. A delimitação do tema de pesquisa é a representação social em relação aos videogames e os jogadores, e o problema e perguntas da pesquisa se basearam na questão de, considerando que os videogames são uma mídia mais recente, mas que já conquistaram um grande espaço na nossa cultura popular, busca-se entender como se construiu a representação social sobre este produto e também qual que é a representação social sobre quem consome esse tipo de entretenimento. A justificativa que a gente elencou para esse trabalho foram que os jogos eles se tornaram um produto de mídia popular, que alcança pessoas das mais variadas idades, que há um discurso negativo ao redor dos jogos e dos jogadores que geralmente é retomado nos casos de tragédias, como, por exemplo, os massacres escolares e no caso dos atiradores em massa. A representação social negativa sobre os jogos faz com que estes percam esse potencial de ir além do entretenimento, por exemplo, jogos educativos ou jogos que, embora não sejam focados na questão educativa, podem ser utilizados no ambiente da sala de aula. E que também a simples criminalização cultural dos jogos impede que esses sejam encarados de forma mais crítica, que vai se ligar com a justificativa de cima. Os objetivos, o geral, foi analisar como que se dá essa representação social dos videogames e dos jogadores, e os objetivos específicos foram entender como o imaginário social sobre os videogames se alterou em diferentes momentos da história e compreender como que a ideologia se apresenta nos videogames. Os materiais e os métodos utilizados nesse trabalho. O método que a gente escolheu foi a pesquisa bibliográfica, através de seleção de artigos de revista, e matérias de portais de notícias da internet que tratavam dos seguintes temas: jogos e violência, jogadores e violência e proibição de jogos no Brasil. Com os artigos selecionados, selecionamos 3 artigos, analisamos como os autores exprimiram suas opiniões sobre esses determinados temas que foram utilizados para escolher os artigos, e como que a representação de jogos eletrônicos e jogadores é apresentada para esse público leitor. Para auxiliar na análise dos dados que foram coletados na reportagem, a gente utilizou o programa Wordsmith para contabilizar quantas vezes um determinado termo aparece dentro do texto e para entender como que esses termos influenciaram dentro da construção de sentido do texto. A primeira análise se trata de uma revista, de uma reportagem de uma revista da Super Interessante de junho de 1999. O nome dessa reportagem é Brincando com Fogo. Essa imagem foi retirada de um CD-ROM, mas é igualzinho da revista, eu só não retirei da revista porque meu scanner estava estragado. Pois bem, cada vez mais sádicos, os jogos eletrônicos violentos fazem mal a crianças e adolescentes. A ciência adverte que eles banalizam a brutalidade, estimulam a indiferença pelos outros e viciam. Essa primeira frase é a sentença que abre esse texto da Super Interessante. E nisso, essa reportagem ela vai trazer vários jogos que ela vão apontar como jogos violentos, traz a opinião de especialistas sobre esse tema,
e quais jogos seriam mais recomendados para esse público-alvo. Então, os jogos que eles foram apontados como violentos na matéria, como o Doom, Mortal Kombat, Blood, esses jogos já não são recomendados para crianças de modo algum. Então, apontar eles como, são jogos violentos, ele é um jogo violento, sim, mas esse jogo jamais deveria ser endereçado a crianças. E é uma pesquisa que é trazida dentro desse corpo do texto, ele vai comparar crianças e soldados, demonstrando uma causa de relação inexata. Nessa pesquisa trazida pelo texto, ela faz uma comparação de que soldados que jogavam mais videogame apresentavam um comportamento mais violento e que também crianças que jogavam videogame também apresentavam um comportamento mais violento. Só que, como existe essa questão de que soldados e crianças estão em estágios de desenvolvimento diferentes e em entendimento moral diferentes, a intencionalidade que vai ter por trás desse consumo dos jogos não vai ser a mesma. E também, algo que notamos que houve muito pouco destaque dentro da reportagem, ela vai ser deixada para um último quadradinho na última página, é que existem inúmeros outros jogos educativos ou focados somente para o entretenimento, que seriam mais adequados para o público-alvo infantil e que os títulos que são trazidos como jogos violentos poderiam tranquilamente não ser essa primeira escolha em entretenimento. E conforme eu fui pesquisar, o sistema de classificação etária no Brasil ele surgiu em 1990, então seria fácil de conseguir esses dados de quais seriam os jogos mais adequados. Vale a pena apontar que em 1999 foi o ano em que ocorreu o massacre de Columbine. Observando que o artigo 71 da Lei 8.069, de julho de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança e o adolescente têm direito à informação, cultura, lazer, esporte, diversão, espetáculo e produtos e serviços que respeitem a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Ou seja, quando se é ofertado um lazer, cultura, sempre é preciso pensar que precisa estar adequado a essa faixa etária em que a criança ou adolescente está. E, às vezes, o argumento que surge, para essas proibições e tal, de proteger as crianças, proteger a juventude, ele acaba sendo utilizado para justificar escolhas que são feitas em proveito de grupos muito específicos, às vezes conservadores, religiosos e políticos que tentam essa escalada de posição através da, como posso dizer, da opinião pública. Vocês estão me ouvindo? Que eu tenha medo que às vezes ele... Sim. Alto e claro, dá para escutar. Muito Dá para obrigada. escutar muito bem. Aqui é o CLASINT, que é o órgão de classificação etária do Brasil, que foi criado em 1990. Ele apresenta a classificação tanto de jogos, quanto jogos de RPG, que são aqueles jogos de interpretação de papel, quanto de novelas e filmes que a gente está bastante acostumado, que bem no início do programa aparece. Este programa é permitido para todos os públicos e tem aquela representação do livro para todos os públicos, 10, 12 anos, 14 anos, 16 anos, 18 anos. Aqui foi escolhido um jogo, o Divine, e na página do CLASINT ele apresenta o nome do jogo, qual é o produtor, o país em que foi produzido e o ano de produção. Há também, na segunda imagem, as plataformas em que eles foram lançados e qual que é a classificação indicativa. Nesse caso do jogo do Divine, ele não é recomendado para menores de 14 anos e logo em seguida vem o porquê ele não seria recomendado. Que ele possui conteúdo sexual, linguagem imprópria e violência. Dentro dessa mesma sistema de classificação, ele apresenta o porquê tem essa questão, os descritores das inadequações. A análise 2 se trata de uma reportagem chamada Bolsonaro perde apoio entre influenciadores gamers em uma de suas bases de 2018. O presidente, ele por várias vezes criticou a questão da violência nos games, como uma maneira vaga, ao mesmo tempo que ele chamou bastante atenção para esse público. Não só do Bolsonaro, mas outros personagens políticos também tentam atrair esse público dos jovens jogadores para as bases políticas, porque considerando a faixa etária deles, eles estão numa idade muito próxima de votação e em alguns casos são pertencentes a uma classe média alta, que podem se ver refletidos nessas promessas de campanha, mas que por vezes possuem um entendimento reduzido, um pouco entendimento dos trâmites políticos ou pouco interesse também por outras pautas políticas.
Só que, todavia, também houve uma proposta, esse foi, acho que, do ministro da Economia, de recategorizar os jogos eletrônicos dentro da categoria de jogos de azar, o que iria levar a uma elevação dos impostos do mesmo. Também houve uma tentativa de aumento e adição de imposto em cima de livros e jogos de carta, mas esses dois acabaram engavetados. Os jogos de carta, eles estão considerados dentro da categoria de livros. A análise 3 é: o projeto de lei quer criminalizar jogos violentos no Brasil. Essa reportagem é de 2019. Um projeto de lei ele foi apresentado pelo deputado Júnior Bozella. Ele propunha criminalizar o desenvolvimento, a importação, a distribuição de jogos eletrônicos com conteúdos violentos. O objetivo desse projeto seria banir todos os jogos do tipo do Brasil para evitar que crianças e adolescentes fossem estimulados a cometer atos de violência. Essa reportagem ela saiu pouco tempo depois do massacre de Suzano, como é mencionado no próximo ponto. Você nota que a parte daquele pensamento, jogos violentos igual a violência, que foi demonstrado que não é bastante inconclusivo, as pesquisas não conseguiram apontar de fato se é ou não é. E no parágrafo seguinte, no parágrafo seguinte da reportagem, ela nota-se essa motivação. O assunto é discutido há anos, mas no contexto atual passou a fazer parte dos discursos de autoridades depois do massacre de Suzano. A fala do vice-presidente Hamilton Mourão, ele dá um insight sobre o tipo de visão que o videogame tem em políticos. Não todos, mas nesses que são citados na reportagem. Hoje a gente vê essa garotada viciada em videogames e videogames violentos. Só isso que fazem hoje. Quando eu era criança e adolescente, jogava bola, soltava pipa, jogava bola de gude. Hoje não vemos mais essa coisa. E é isso que nos tem preocupado. Essa é uma fala do presidente Mourão. Logo em seguida, tem a fala do deputado que propõe a criminalização. A presente proposta visa a proibição da comercialização ou disponibilização desse tipo de jogo ou aplicação em nosso país, de modo a diminuir a chance de ocorrência de tragédias, como observamos recentemente na cidade de Suzano. A discussão que foi feita nesse trabalho é que a representação dos jogos eletrônicos e dos jogadores em uma luz negativa, ela vem de inúmeros fatores, mas o principal deles é justamente essa ligação entre jogos eletrônicos e violência. Embora existam esses estudos que tanto vão confirmar que sim causa ou que não causa, justamente devido a problemas metodológicos, problemas com coletas de dados que não foram suficientes, e próprias questões de parcialidade, não é possível demonstrar com certeza que essa ligação existe ou não existe, ou como ela ocorre. A responsabilidade legal sobre os jogos ela é dividida pelo poder público, através da CLASINT, como eu mostrei, e das empresas de jogos que têm que fazer esses descritores adequados de quais são os conteúdos que estão nos seus jogos. Mas também é responsabilidade dos pais e dos responsáveis de se atentar a essas classificações e entender se um tal jogo é adequado ou não, através da questão do ECA. Há uma tentativa de marginalização do grupo dos gamers e dos jogadores, ao mesmo tempo que você tem uma ascensão deles. É uma coisa bastante até paradoxal quando você analisa. Só que você também tem que ver que não é possível dizer que os jogadores são um grupo homogêneo, uma vez que existem várias parcelas da sociedade, como mulheres, meninas, pessoas com deficiência, pessoas de nacionalidade estrangeira e entre outros, que eles acabam afastados e invisibilizadas do mundo dos jogos eletrônicos por medo de assédio, por medo de você receber ameaças, essas coisas. E a conclusão que nós chegamos nesse trabalho é que, embora se caminhe para uma situação em que a representação dos sociais comece a surgir numa luz mais positiva, até mesmo surgindo na BNCC como um gênero a ser estudado, ainda é preciso que haja muitas mudanças para que esses fantasmas do passado sejam desfeitos e que os sujeitos que foram marginalizados pela própria noção do que é ser jogador possam reintegrar essa comunidade. Atualmente, não é simples apontar o que é o gamer, quem é o gamer e quem não é o gamer. Essas são as minhas referências e muito obrigada. Vou parar de compartilhar aqui. Obrigado, Jaqueline. Dentro do tempo aí certinho, você já está para defender já o seu artigo de especialização, né? Isso, então tenho certeza que vai dar um bom trabalho. Eu fiz aqui anotei algumas perguntas, nós vamos deixar então para o outro momento. Eu peço também para quem tiver alguma questão,
Também já anota aí do lado para não esquecer, acho que o Gabriel, que depois quer fazer algum comentário, que você colocou aqui no chat, anota aí que depois a gente passa na hora das perguntas para a gente poder inquirir aí os trabalhos. O Rodrigo colocou aviso aqui para o pessoal colocar assinatura a partir do meio da tarde. Okay. Vou passar então a palavra para a professora Marinês, que está a postos já. Boa tarde, pessoal. Eu vou apresentar para vocês o meu trabalho que está em vigor de pesquisa, né? Que eu estou desenvolvendo, mesmo que em partes com a pandemia eu tive que prorrogar ele pelo fato de algumas situações eu não ter conseguido concluir por causa que eu preciso dos discentes, né? Para desenvolver ele, né? Uma parte dele, tá? Então, também vou projetar aqui para balizar a minha apresentação. Então, o meu trabalho é Laboratório de Matemática, uma alternativa para superar as dificuldades de aprendizado. Eu sou professora de matemática do campus Cascavel, né? E é um tema, assim, que sempre a gente vincula esse tema muito a ter um laboratório. E é o que eu não quero dar o ênfase, né? Então, desenvolver atividades de laboratório, de matemática, não depende exclusivamente de um lugar, de um espaço físico, né? Pode ser desenvolvido na própria sala de aula ou qualquer lugar da instituição de ensino, né? É possível fazer isso, sem ter um lugar específico chamado Laboratório de Matemática. Então, segundo Mendes, 2002, a matemática ela deve ser contemplada, observada, né? Ela precisa de experimentação, precisa de investigação. Assim, o aluno vai fazer as descobertas, né? E fazer as reflexões abstratas, porque às vezes só o professor dar o conteúdo lá e não fazer com que o aluno desenvolva, né, essa experimentação, investigação, ela vai ficar vaga ali para ele, ele vai receber ela pronta, né? Então, em contrapartida, a gente tem uma linha, né, de docentes que acham que precisa ter um laboratório com equipamentos caríssimos, né, um lugar específico, e é possível fazer, né, experimentos sem ter um alto custo, com situações do nosso dia a dia, com material que está ali fácil acesso, tá? De acordo com Lorenzato, materiais didáticos manipuláveis como qualquer instrumento útil ao processo de ensino-aprendizagem. Só que aqui, às vezes, a gente pensa assim em fazer as montagens, né, a ter um material ali concreto. Não é só isso, pode ser usado jogos, calculadoras, filmes, né, entre outros materiais que a gente hoje em dia são colocados para nós, inclusive gráficos, né? Temos como foi bem bateu com a outra apresentação, né? Como aí nós estamos tendo possibilidades de usar toda a parte da informática para também fazer demonstrações, né? Provar certas situações da matemática, né? Não fica só no material manipulado. E esse tipo de atividade, ela é um mediador entre o professor, aluno e conhecimento, né? É uma troca que muitas vezes o professor não sabe qual é o comportamento do aluno perante aquela situação ali exposta para ele, quais serão as respostas, ao mesmo tempo com a discussão sobre a atividade que eles estão, que está sendo promovida num laboratório, vai ser desenvolvido o conhecimento, né? O aluno tem essa ligação, professor, aluno, conhecimento, né? Então, os objetivos a serem alcançados, né? Então, aqui eu coloquei objetivos
primeiro um geral aqui, né, que é demonstrar que atividades do tipo laboratorial são de suma importância, tornando as aulas mais dinâmicas e atrativas, consequentemente contribuindo para a melhoria do ensino e para a aprendizagem significativa. Auxilia na construção da compreensão dos conceitos matemáticos, na motivação dos alunos, incentivando o gosto pela matemática. Ajuda a desenvolver o raciocínio, a criatividade, tornando os alunos mais participativos. Nos específicos, que é mais do desenvolvimento, né, da pesquisa, então a pesquisar práticas, tem muitas práticas, muito material escrito, mas assim, até situações assim que você é uma boa ideia, mas ela está muito vinculada a um laboratório físico. E aí, o meu objetivo é fazer essas pesquisas, né, e trazer isso para um campo mais simples, um campo acessível na sala de aula, né? Desenvolver práticas laboratoriais e aplicar para grupo de discentes, que é aqui que eu estou, né, nesse ponto, né, eu já consegui fazer boa parte de várias práticas, né, já consegui também elaborar as fichas, mas esse fechamento dessas fichas, né, de experimentos, que daí seria o ponto de você publicar para outros docentes, né, outras pessoas da área desenvolverem também, eu dependo dessa aplicação com os discentes, né? Então, a metodologia, ela optamos pela perspectiva metodológica qualitativa, né? Como balizadora desse trabalho, uma vez que pretende, por exemplo, produzir novas informações, sem quantificar valores, ou seja, dados utilizados não métricos. E a nossa pesquisa, como eu falei, a gente já tem muita publicação sobre esse assunto, né? Então, ela está mais voltada dentro desses experimentos que já foram publicados, né? E o fichamento deles. Como eu falei antes, a gente, quando faz uma pesquisa, né, um método científico, a gente precisa ter por antecedência, determinar, né, o que e como fazer, né, como coletar e analisar os dados, né. Então, eu balizei ela estudar o que já estava publicado, fazer o experimento com os discentes e o fechamento das fichas técnicas, né. Então, nessa ficha técnica, o que ela vai conter? Ela tem o título, tá, da atividade, pode ser um questionamento, uma pergunta, né, ou apenas a indicação de algum assunto, para provar, às vezes, um teorema, alguma situação assim da matemática, uma apresentação, uma breve descrição de quais conteúdos a atividade pretende desenvolver, a descrição, que tipo de material será usado, quais as dimensões necessárias, quantidades, o que precisa para desenvolver aquele experimento. Como construir, né, o passo a passo da construção, as potencialidades, que é de acordo a turma, série, né, quais os assuntos que são possíveis de serem abordados, né. Aqui é bem interessante, porque às vezes o mesmo experimento você pode fazer para o ensino fundamental 1 ou para o ensino médio. E só que você tem potencialidades diferentes. Ali, quando você pegar o ensino médio, o aluno já teve uma grande quantidade de conteúdos, ele já passou, e ele pode fazer essas conexões, todas essas conexões num único experimento, né? E daí a bibliografia do experimento, no caso do livro que foi usado, ou até do contexto, né? Então, por exemplo, aqui eu coloquei uma ficha, né? Ela está elaborada, claro que precisa ser melhorada de acordo com o que a gente vai desenvolvendo com os alunos, né? Mas mais ou menos ela seria o título 64 é igual a 65. Então, na apresentação, isso se chama um sofismo, né? Sofisma é um argumento ou um falso raciocínio formulado com o fim de induzir a um erro, tá? Então, nessa atividade apresentamos um sofisma matemático e, por meio de sua construção, pode induzir o aluno a concluir que 64 pode ser igual a 65.
né? Na matemática é bem comum, às vezes tem muitos cálculos que, às vezes até trabalhando com a igualdade, né? O aluno segue uma igualdade e ele prova lá embaixo que 0 é igual a 2, né? Mas daí se vem, onde que está o erro, né? Por que que deu isso? A descrição, então aqui é uma descrição do material que vai ser usado, então um quadrado de 8 unidades de lado, em papel quadriculado, ou um quadrado que seria, às vezes, num tamanho bom, né, que eu acho, mas às vezes para os alunos, na hora de fazer isso, os alunos acham, ah, não, professora, precisa ser maior ou pode ser menor, então isso eu preciso testar com os alunos de 24 centímetros de lado. Esse material pode ser cartolina ou qualquer outro tipo de papel, né? Como construir? Que daí teria a descrição, né? Desenhe e recorte no papel um quadrado de 24 centímetros de lado, quadricule o quadrado em quadrados de 3 centímetros, né? Na ideia que eu tenho lá aqui 8 unidades, eu tenho que cada unidade vai ser composta de 3 centímetros, né? E ele vai ter esse desenho aqui. E essas linhas verdes são as linhas que ele tem que recortar, tá? Eu tenho um quadrado, 8 unidades de lado, né? Então, o desenvolvimento da atividade. Então, aí a gente começa a jogar para os alunos o que eles têm que fazer. Então, com as 4 peças que foram recortadas, formem um retângulo. Aí o aluno vai lá, né? Vai montar. Qual é a área do retângulo, né? Como as peças estão quadriculadas, fica, assim, bem interessante de a gente observar o cálculo da área, o conceito da área. Fica fácil para o aluno. Aí aqui vai qualquer idade. Não precisa ser um ensino médio. Pode ser o ensino fundamental 1 lá no 6º ano. O quadrado e o retângulo possuem a mesma área? E explorar o que acontece, porque daí, na hora que ele montar a peça, ele vai fazer as contas e ele vai dizer para mim, o quadrado tem 64 e o retângulo tem 65. Então, significa que 64 é igual a 65? Né? Aí a gente começa a explorar o que aconteceu ali. E daí cada turma vai dar para você, cada grupo de alunos, ela vai te dar as respostas, né? O erro, o que está acontecendo. Aí tem as potencialidades, né? Que daí é uma situação como o professor pode desenvolver, né? Então, num trabalho desse, eu posso trabalhar conteúdos de geometria, propriedades de figuras geométricas, trigonometria em um triângulo retângulo, conceito e cálculo de área, assim como explorar o plano cartesiano, a equação da reta e também usar o GeoGebra, né? Quando eu falo plano cartesiano e equação da reta, eu já estou chegando lá no ensino médio, às vezes até para um aluno de 3º ano. Não que um aluno de 1º também não consiga fazer essas visualizações. Então, eu só coloquei aqui o modelo do GeoGebra, né? Que a gente consegue, por equações, mostrar que eu vou ter retas diferentes, então quer dizer que aquela formação, ela teve um meio ali que ficou preenchido errado, né? Mas, na prática, eles vão estar com as peças ali na mão. Quanto maior os retângulos, mais fácil vai ser deles visualizarem, isso eu sei já. Mas eu preciso desenvolver uma peça, um tamanho, que eles não... que fique muito próximo no visual dele me dizer que 64 é igual a 65, né? Então, na matemática, a gente diz que nem tudo que está desenhado a gente acredita, a gente precisa saber os dados daquilo ali, né? Então, esse é um ponto. E aí, a ficha, ela tem que... cada ficha vai ter a bibliografia, né? Que onde você busca, né? A parte teórica daquela situação ali do experimento, tá? Então, o meu trabalho seria isso, tá? Aí, obrigada. Obrigado, Marinês. Parabéns pelo trabalho. Você vai ser doutorado ou ainda não? Não. Mexer com isso, não. Não.
Muito bem. Pessoal, teríamos agora o trabalho do Isaac Cerqueira Lopes. Não está aqui o Isaac ainda, então nós poderíamos ou avançar um trabalho e iríamos para o trabalho do Vitor e do Lineker, mas pelo que eu vi, eles ainda não estão aqui. Então eu acho que nós poderíamos fazer uma sessão de perguntas, pode ser, para os trabalhos da Jaqueline e da professora Marinês. E aí, enquanto isso, quem sabe nesse meio tempo, o pessoal dos outros trabalhos chegue, né? Eu tenho algumas questões aqui para colocar. Aí nós teríamos pelo menos uns 15 minutos para perguntas. Pode ser dessa forma? Pode. Então, tá. Eu gostaria de começar, então, fazendo algumas perguntas para o trabalho da Jaqueline. Porque eu fiquei meio intrigado, viu, Jaqueline, com o seu trabalho. Você deve ter... aconteceu algumas reviravoltas aí nesse contexto dos games, porque você coloca assim em determinado momento do seu trabalho, que talvez essa crítica, uma crítica, né, a esses jogos, ela poderia atender certos interesses. Só que aí nós temos uma reviravolta que, apesar de discurso do Mourão, essas coisas que você colocou, o presidente se aproximou desses grupos de gamers, inclusive com decretos de redução de impostos para os videogames. O filho dele abriu uma empresa de esportes. Então, assim, eu tô te colocando aqui questões que talvez lá na banca da especialização, né, quem for participar pode te colocar. Então, seria interessante você pensar, e aí eu te pergunto, como que você vê essa questão dos interesses, porque ainda que esses setores podem estar aí colidindo com alguns interesses econômicos e políticos, se a gente pensar o contexto hoje, ele é bastante favorável a esse universo dos gamers. Então, essa seria uma primeira pergunta para você. Como que você vê esse contexto aí que parece favorável? Então, é justamente essa questão de que parece quase paradoxo, porque essa visão negativa, ela surge em momentos muito específicos, justamente na questão dos massacres escolares. Por quê? Por que isso acontece? Por que surge essa culpabilização dos gamers? Justamente para que você não tenha que, né, não seja pensado questões como machismo, a questão do extremismo na internet, a questão do acesso facilitado de armas, principalmente no caso do contexto americano, e outras questões sociais. Culpabilizar os gamers se torna a alternativa mais fácil. Como aquele projeto do deputado do PSL, que é analisado a terceira análise, você tapar o sol com a peneira. É uma solução rápida, fácil e totalmente ineficaz. Isso não vai oferecer nenhuma... não vai parar esses problemas, porque você não analisa ela direto da raiz, você vai da forma mais fácil. Nesse mesmo contexto do massacre de Suzano, acho que o ministro da Defesa, ele sugeriu que a solução para resolver esse tipo de problema seria armar os professores. Né? Você vê assim que são soluções que não têm a menor lógica. Mas, ao mesmo tempo, o público gamer é um público que é bastante lucrativo. Por isso que tem se voltou bastante. Você vê bancos financiando eventos de esporte, você vê bancos financiando equipamento, você vê propaganda de internet focando nisso, você vê propaganda de energéticos voltado para esse público. Existem produtos energéticos para gamers. Então, tem essa coisa de você nega, mas você quer esse público ao mesmo tempo. E, principalmente, a maior força dessa representação negativa, ela é muito focada na mídia. A mídia sempre requenta, até certo ponto, esse discurso dos videogames como violentos. Certo, mas eu tenho uma outra questão, assim, né? Por exemplo, outro dia passou uma reportagem sobre esses jogos violentos, e aí o jogo, acho que até foi proibido, salvo engano, que a pontuação do jogo
ela era equivalente ao jogador, ele saía com seu personagem e ele tinha que assassinar o maior número de moradores de rua, fazendo uma espécie de higienização social do espaço urbano, e quanto mais moradores de rua ele assassinasse, a pontuação dele se elevava. Eu entendo que você coloca aqui, óbvio que não tem uma relação automática, né, entre um jogo violento, a pessoa não vai sair do jogo e vai sair matando as pessoas na rua, não é assim que funciona, assim como nos filmes, não é assim que funciona, na novela, etc. Mas na pesquisa que você fez, você viu alguma correspondência com relação assim, a essa questão de incitação à violência, incitação ao ódio, ou mesmo alguma coisa do universo, sabe, da psicologia, que mostra, ainda que não haja uma coisa automática, mas uma certa influência sobre certos setores da juventude nesse sentido de se mostrarem mais agressivos, se mostrarem mais isolados ali no seu ambiente doméstico, com uma atitude mais antissocial, e aí quando ele tem que se deparar com uma situação de socialização, ele se mostra mais agressivo. Você encontrou alguma coisa assim na sua pesquisa? Sim, é justamente a questão do que eu falo os dados, a questão de coleta de dados. Primeiro, esse jogo que você sugeriu, muito provavelmente ele não é para crianças, por razões. Segundo, defender jogos violentos não é defender qualquer tipo de jogo, não é defender algo que se demonstre como uma ofensa à vida de outras pessoas. E também, a questão de violento é muito amplo. É muito amplo. Você pode dizer que isso é um jogo violento e que qualquer jogo que tenha uma representação de morte ou representação de sangue também seja um jogo violento. Então, é muito amplo. E também, voltando também um pouco na questão dos atiradores, é complicado você dizer que só o jogo causou isso. Quais são as condições sociais dessa pessoa? Quais são as condições emocionais dessa pessoa? Como que ela foi criada? Como que os pais dessa pessoa veem moradores de rua ou veem essas minorias e tal? Então, são muitos fatores que você precisa levar em conta. E até agora, eu não vi, das pesquisas que eu fiz, eu não vi nenhuma pesquisa que levasse todos esses fatores em conta. Então, fica um pouco complicado de responder. Tem uma última pergunta, só para não me alongar demais, já me alongando, e depois eu vou passar. Mas você acha que talvez a regulamentação desses jogos, não digo a proibição, mas a regulamentação de venda, com relação à questão da idade, ou com relação à questão de que se esse jogo ele não promove assédio ou incitação ao ódio, você acha que a regulamentação disso favoreceria, né, uma organização melhor aí desse universo dos gamers, ou você acha que não? Ela já existe. Essa regulamentação dos jogos ela já é feita pela Class Indie. Existem jogos que foram proibidos no Brasil. Eu não sei, eu não me lembro se eles já foram desproibidos, mas eu acredito que sim. Mas a questão essa classificação, ela existe justamente para evitar essas proibições arbitrárias. Por exemplo, você proíbe um jogo que demonstra um assassinato, mas outro não, daí você proíbe aquele ali que tem, por exemplo, uma temática LGBT, e daí o outro que faz isso, não. Então, a Class Indie, ela vai justamente funcionar para regular isso. Mas o que acontece? É preciso de que as plataformas de jogos se atentem a isso e que evitem a venda de jogos que são voltados para maiores de 18 anos, para crianças, para que os pais e responsáveis vejam para qual é a classificação indicativa desse jogo e não ofertem para seus filhos. Então, como foi citado, é uma coisa que é uma via de duas mãos. É preciso que o poder público regulamente, que já é feito, e que os pais também assumam essa responsabilidade, o que em alguns casos é feito, e em alguns casos não é feito. Pessoal, questões para a Jaqueline? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Você pode abrir o microfone ou colocar no chat. Você se considera uma gamer, Jaqueline? Por isso que você escolheu o tema? Eu não gosto do termo gamer, prof. Eu não gosto. Não? Qual que é o termo, perdão? Não é uma questão de existir um termo.
É questão de... Eu não me identifico com esse termo. Eu utilizo só jogadora mesmo. Jogador, certo. Ninguém tem nenhuma pergunta? Então... Elogios aí pro trabalho, então. Eu confesso, eu não tenho filho, né? Mas se eu tivesse filho, eu não sei como é que eu reagiria a isso. Professor Fernando, para fazer a questão aí, você que é um pai. Tiago, então, olhando a apresentação da Jaqueline, né? E dando uma olhada, não é minha praia, né? Mas eu estava vendo que a definição da classificação, né? Tem aqui, ó, SRRB, Entertainment Software Rating Board, que, segundo aqui onde eu estou vendo, é responsável pelos Estados Unidos, Canadá e América Latina. Então, basicamente, funciona como se fosse quando a gente submete um trabalho, né? A empresa grava vídeos, envia para chamados classificadores, já que ele me corrija aí se eu estiver falando algo Isso absurdo. mesmo. E esses classificadores vão enquadrar em uma faixa etária. Então, acho que a mesma subjetividade que a gente tem, né, quando se avalia trabalhos acadêmicos, né, Jaqueline, professor Inês, Leimband, e aí fala que quando não há um consenso, envia-se para novos classificadores. Então, eu acho que o grande ponto é a subjetividade, né, para avaliar. E o grande problema é qual pai que vê o jogo, né, e de fato entende para poder liberar ou não. Então, eu entendo que a gente tem jogos bons, jogos ruins, e é um mercado muito, muito, muito lucrativo, né? Então, o tendencionismo, ele existe e não tem como descartar. Mas parabéns pelo trabalho, gente. Eu acho que é isso, mas eu não sei também como selecionaremos futuros jogos para a senhorita Lívia. Tem tanto na página da Clazind quanto na Wikipédia falando sobre ela, quais são como que eu posso dizer? O que eles consideram permitido ou não permitido a cada idade. 10 anos você tem uma violência que é fantasiosa, e tem lá as descrições. Claro, como você mesmo mencionou, é difícil, é uma coisa subjetiva demais você dizer o que é uma violência que é gráfica, o que é uma violência que é fantasiosa, mas essas classificações, esses descritores, ela dá uma ajudada em você ver mais ou menos o que tem. E nas capas dos jogos, elas são obrigadas a ter se é violência, se é uso de drogas ou coisas assim. E agora eu não sei no contexto brasileiro, no contexto que você citou, agora é obrigado a você falar se tem microtransações, se tem uso de dinheiro real nos jogos. Professor Darlon. Olá, bom, primeiramente, né, o mais importante é dar os parabéns pelo trabalho, né, pelo menos aqui no nosso campus eu não lembro de ter um trabalho assim que abordasse esse ponto, né, só reforçando que o professor Fernando citou ali, a indústria de jogos já faz alguns anos que ela movimenta mais do que a indústria do cinema, né? Ela é gigantesca, e com essa classificação etária, muitas coisas foram se adaptando, por exemplo, acho que os jogos hoje, esses que são relacionados um pouco mais à fantasia, tem LOL, WoW, a classificação acho que é 12, porque não envolve sangue, nada. O CSGO, o Counter-Strike, né, ele chegou a ser barrado no Brasil. Hoje acho que está em 16 anos, mas é uma recomendação, né? Não é incomum, não é raro ver menor de 10 anos jogando, certo? Então, ainda tem muita coisa para evoluir, muita coisa para se discutir, mas enfim, é mais um comentário e parabéns pelo trabalho. Obrigada. A indústria dos jogos, ela também tem muitos problemas, né? É uma coisa que daria um trabalho totalmente à parte, porque questões trabalhistas são bem complicadas, questões de reforçar estereótipos de gêneros também são bastante complicadas. Acho que, como você falou, esse universo ele é bem heterogêneo. Então, também, com o passar do tempo, outros tipos de desenvolvedores vão passar a atuar, justamente trazendo também outras demandas, né? Outros tipos de jogos. E aí,
como é um mercado, ele vai depender de quanto isso vai ser vendável ou não, né? Aquilo que for mais mercantilizado vai permanecer. Certos jogos que não, né, produzirem lucro não vão para frente. Então a gente também tem que lembrar dessa questão. E aí eu acho que nessa parte da regulamentação, como boa parte desses jogos são pagos, são comprados, isso também vai depender dos pais, né, de fazer esse registro nos próprios celulares, né? Outro dia eu prestei para o meu irmão o cartão, aí meu sobrinho comprou um jogo, e aí ficou salvo. E aí passou, sei lá, um mês, ele foi e conseguiu comprar outro jogo. Aí meu irmão me avisou, cancelou o cartão. Mas esse é um problema, né? Que o próprio esses mecanismos de pagamento vão ter que estabelecer certos procedimentos para que tenha algum controle sobre isso. Mas muito bom o seu trabalho, Jaqueline, dá bastante debate, né? Muito debate. E boa sorte quando for na defesa, né? Tomara que dê tudo certo aí. Muito obrigada, viu? Professora Marinês, então, questões para a professora Marinês, laboratório de matemática. Seria mais um comentário do que necessariamente uma questão, mas quando você mencionou sobre a questão dessa conexão entre os conteúdos do ensino médio e do fundamental, achei muito interessante isso, porque justamente vai quebrar aquela ideia que alguns alunos têm de, eu nunca vou usar isso serve para cair na prova, né? E demonstrar como que o conhecimento vai se especializando e se aprofundando cada vez mais. Achei muito interessante a proposta. Sim, isso é bem interessante, porque vai dependendo, né, do que você monta, né? Então, você, às vezes, assim, não é montar qualquer coisa, tem que montar alguma coisa que você consiga alcançar esses níveis, né? Porque, às vezes, numa sala, você também tem um grupo heterogêneo, né? Que né? Eu já vi isso, eu posso usar isso, eu posso usar aquilo. Outro, já não, eu só sei usar isso daqui. Então, é bem interessante. Marinês, nessa linha, já passei, professor Fernando. Vou pegar o bonde aqui. Nessa linha, quando você faz a pesquisa sobre essas experiências de laboratório de matemática, é tranquilo para você fazer a adaptação de um nível de ensino médio para ensino fundamental, de repente, né? Ou às vezes fazer uma oficina para professores de matemática do estado, enfim, é tranquilo você fazer essas mudanças. E aí eu vou emendar uma outra pergunta, e aí prometo que eu paro por aqui. Você deu o exemplo ali da coisa até da cartolina, né, que é muito utilizada na sala de aula, o terror dos pais, né, professor Fernando? Você vai passar por isso, chega no domingo à noite, o filho e a filha, oi mãe, preciso levar a cartolina amanhã para aula de matemática, né, 10 horas da noite, aquela informação bacana que todo pai, toda mãe gosta de receber no domingo à noite. E aí eu queria perguntar se é tranquilo, se você mostrou ali no computador, né? Mas de repente você num laboratório de informática consegue fazer essa transposição fácil, de repente para uma turma de ensino médio fazer isso no computador, ou se é um pouquinho mais difícil? Olha, depende muito do conteúdo, né? Em primeiro lugar, assim, eu não tenho formação de magistério, pedagogia, que pegaria, bem que o meu mestrado foi nos anos iniciais, né? A parte da geometria, principalmente começou lá no primeiro ano, segundo ano, e como que foi se desenvolvendo, né? Pela experiência que eu tenho, por eu ter sido professora de ensino fundamental 2, que é de 6º a 9º ano, e de ensino médio e ensino superior, eu consigo visualizar aquele aluno onde que ele pode chegar. Não que ele vai chegar aquilo ali. Nós temos alunos de primeiro ano que eles, às vezes, vão ter uma visão melhor do que se eu estou com um aluno de terceiro ano. Então, isso vai depender muito do grupo que a gente está estudando, né? Então, na hora, tu tem que ter aquele jogo de cintura, às vezes, de adaptar alguma coisa, mudar, fazer outra pergunta, né? Alguma coisa nesse sentido. Quanto ao material, a minha ideia, eu já fui mãe, quer ver quando tem que levar lanche no outro dia? E tu mora numa cidade que a panificadora abre às 8 da manhã. É complicado, né?
o interessante, assim, é que você faça toda essa preparação do material antes. Então, você está levando o material, está levando a proposta para os alunos. Às vezes, uma coisa básica precisa de tampinhas de garrafa, aí a gente faz uma arrecadação antes. Não esperar que no dia as coisas vão aparecer ali, porque por prática falha, né? Não consegui fazer, choveu, não trouxe, faltou. Então, essa parte do material é bem importante você ter aquela programação. Você vai usar daqui 15 dias, então eu vou preparar esse material para que esteja pronto lá para quando eu for fazer o experimento com eles, né? Professor Fernando? Inês, parabéns pelo trabalho. Duas perguntas, na verdade, né? Porque eu acho que o grande desafio do professor de matemática é conseguir organizar uma ordem, aquela ordem cronológica ideal, né? De conceitos e conteúdos, porque determinados conteúdos vamos dizer, tem conteúdos que são obrigatórios ter vistos, né? E aí chega um momento que aquilo vira uma bola relativamente grande, né? Então, que daí sente que a grande dificuldade até desmistificar, que matemática é difícil, matemática é impossível de, né? E isso cai para a computação também, que às vezes fala, é impossível aprender a programar, computação precisa saber muito matemática e tal. Então, esses mitos, né? Quebrar esses mitos. E eu acho que essa alternativa, porque muitas vezes eu acho que a falta de ferramentas corrobora com isso, né? Ou dos professores terem e saberem como utilizar determinadas ferramentas, né? Para tornar os conceitos sejam absorvidos mais fáceis. Então, nesse contexto, né? Gostaria que a professora comentasse alguma coisa. E do GeoGebra, né? Eu conheci com você comentando lá no campus, que eu não tinha ouvido falar, e eu vi que é um software livre, gratuito e muito bacana. E qual é a grande dificuldade de adoção dele, né? Porque a gente ouve falar muito pouco da adoção do GeoGebra, né? Tendo visto que ele é gratuito e existem laboratórios, né? Do seu ponto de vista, qual é a principal dificuldade aí, ou barreira para uma adoção maior do GeoGebra, que eu acho que é uma ferramenta muito, muito bacana para o ensino da matemática? Eu acho que a barreira para o GeoGebra é o professor. Ele se dispor a usar, né? Faz uns 2 anos eu dei aula de cálculo 2, né? Cálculo 2 é uma coisa, assim, que envolve função e geometria, aí o Darwin, o Fernando sabe do que eu estou falando, né? Sólidos de revolução e tal, e muitas teorias. E o que eu fiz? Eu dei as aulas para o pessoal da licenciatura de Química lá, eu dei aula no laboratório, usando GeoGebra. Aí vem aquela situação assim, se tu pega um professor, eu sou antiga, tá? Fiz 53 anos, mas tu pega um professor assim antigo que não quer mudar, ele vai dizer assim que é igual você dar a calculadora para o aluno usar e não ensinar para ele o porquê da situação. Você faz os dois, mas o visual, usar o GeoGebra, fazer o gráfico, e ele faz os cálculos ali para ti, ele mostra, uma ferramenta muito importante. Mas o que a barreira, Fernando, é o professor, né? E a outra situação é que, assim, nós temos, na média de 2 a 3 aulas de matemática, né, para cada ano, né? Ela deveria ser, assim, para a gente ter um bom desenvolvimento e daquilo que a gente acha, né, como professor de matemática, eram mais 6 aulas. Aí o Tiago não ia mais me encher o saco para fazer média das coisas. Ele ia aprender direitinho. Mas é uma situação, às vezes, assim, que eu vejo uma dificuldade que nós temos, né, no Brasil. Eu tive a experiência de conhecer uma escola fora, o ensino integral, onde as coisas são aprendidas, às vezes, é o mesmo conteúdo, um pouquinho devagar, com mais recursos, né? Apresentação dessa parte dos gráficos, usar a própria planilha do Excel, e tu vai trabalhando ali, a própria calculadora, tem vários comandos na calculadora que a gente às vezes não sabe, e o aluno também não sabe, né? Então precisa passar, é uma matemática
moderna, agradável, né? Pessoal, mais alguém gostaria de fazer perguntas para a professora Marinês? Comentários? Não? Se não, eu iria passar, então. Nós não temos aqui o Isaac, não chegou, né? Iria passar para o trabalho previsto para as 3 horas do Vitor Maiorca Camargo e do professor Lineker, sobre exposições didáticas de rochas e minerais, uma experiência em Cascavel. Pode ser? Eu vi que o professor Lineker está na área. Oi, Thiago, boa tarde. Boa tarde a todos e todas aí. Então, o Vitor preparou a apresentação, eu estou aguardando ele chegar, na verdade, Thiago. Estou no aguardo também aqui. Não, a gente, se ele estava se programando para chegar às 3, já vai dar 2 minutinhos aqui. Ah, sim, A beleza. gente aguarda um pouquinho. Beleza, ok. Obrigado. Modo aluno com emoção, né, Link? Que vergonha, né? Eu vou puxar a orelha dele, que vergonha. Tem alguém aqui que tá com. Eu achei que era. Tá com uma conta aqui diferente, achei que era ele. Eu falei, a pessoa saiu, não era para sair, não, gente. Pode ficar assistindo, acompanhando. É que o pessoal está passando o link para a mãe, para o pai, para o irmão. Claro. Claro. Assistir, né? Uhum. Beleza, mas enquanto não... Quantas horas semanais era de matemática lá na escola que você visitou? Lá nos Estados Unidos? Lá, em média, eles têm 7 a 8 aulas por semana. Nossa, é bastante aula, né? É que é assim, ó. Por exemplo, o aluno faz... ele tem 7 a 8 aulas por dia, né? Então, o professor, se ele tem 5, 6 matérias, ele tem uma certa habilidade com matemática, ele vai para mais aulas extras de matemática, né? Então, assim, o mínimo que eles faziam eram 5, eles tinham uma aula todo dia de matemática, né? E se fosse esses alunos do extra, eles chegavam até 8. Nossa, que E bacana. lá que na realidade é assim, né? É o que é feito aqui que eles querem um novo ensino médio, né? Mas eles esqueceram que tem que ampliar a carga horária, né? Cada professor tem um grupo de alunos que ele coordena. Então, se o aluno tem facilidade em informática, ele vai contigo, Fernando. Aí você vai encaixando os horários dele. É como na faculdade, não sei se quando na tua época deveria ser assim, que tu fazia o teu horário, escolhia, eu quero fazer essa matéria com aquela turma, aquela outra, né? Então, é mais ou menos assim, você faz isso com o auxílio de um professor. Então, e ninguém entra na universidade antes de completar 18 anos. Então, não interessa se tu ficou 4 anos no high school ou 5. Só vai sair dali com 18. Então, se você for bom, você chega a fazer cálculo 1 e parte do cálculo 2 ainda no high school. Poxa, que bacana. Uhum. Nossa, acelerar o conteúdo é de acordo com cada um, né? É de acordo com cada um. E aí eles têm um mínimo, né? Tem uma quantidade mínima de aulas que ele vai fazer. Então, se ele é mais devagar, ele tem outros objetivos, ele faz o mínimo que o high school oferece para ele, né? Uhum. Aí cada escola tem a sua característica, né? Tem escola que é mais na área da cultura, tem escola que é mais tecnológica. Então, o pai vai fazer a matrícula, são provas, né? Eles entram por prova, vai fazendo aonde o filho já tem mais interesse, né? Legal.
Gabriel levantou a mão ali, Thiago. Com licença, e primeiramente, boa tarde a todos. Eu vim aqui em nome do Vitor avisar que ele está com problemas na internet porque ele está usando a própria internet do IF. Então ele pediu para eu avisar aqui que por isso que ele está com esse problema. Eu já entrei em contato, ele já vem tentando entrar aqui e ele está com problemas. Eu acho que ele conseguiu, só que ele está com problemas para escutar, mas ele pediu para eu passar essa informação para vocês. Obrigado. Eu ia fazer uma sugestão aqui de inversão, então, até o Vitor se organizar, Lineker, ver o que você acha. Porque seriam vocês e depois seria a Amable, Analice, André e Darlon, abordagem teórica através de dados e informações sobre a dengue. Daí a gente subiria esse trabalho e aí, quem sabe, o Vitor restabelece a conexão dele. O que vocês acham? Pode ser? Opa! Thiago, tem um outro antes ali, né? Tranquilo, Thiago. Análise de base de dados da Polícia Federal. Federal. Verdade. Mas o Vitor acabou de entrar aqui. Então. Acabou de sair também. Vamos ver. A internet não deve estar ajudando lá. Não deve estar ajudando. Temos a Isadora, análise de base de dados da Polícia Federal. Isadora e Lohana, orientados pela Lília e pelo Darlon. Isadora e Lohana estão aqui. Meninas, pode ser vocês? Poderia ser vocês agora? Oi, eu acho que pode, sim. Acelerou. Daí, gente... Vai diminuir a ansiedade. Isso. Por conta da dificuldade de conexão ali do Vitor, às vezes ele se organiza a tempo. Vocês vão apresentar slides aqui? Sim. Podem ficar à vontade. Lineker, enquanto isso, vai tentando contato aí com o Vitor, ver se ele consegue restabelecer. Beleza, tô tentando aqui. Quando quiserem, meninas. Então, boa tarde a todos novamente. Eu me chamo Isadora e eu sou aluna do 3º ano do curso técnico em informática no IFPR, Campus Cascavel. Boa tarde, professores. Boa tarde a todos. Meu nome é Lohana, eu sou aluna do 3º ano de informática do Campus Cascavel. E juntamente com a Lohana, eu não sei se é só para mim, mas eu quase não consigo te escutar. Tá dando para escutar? Melhorou? O áudio está melhor? Lohana, você está usando o microfone? Peraí, eu vou pôr o fone. Porque às vezes dá mau contato.
coloquei o fone agora, tá melhor? Melhorou. Só um instante. O celular tá escorregando aqui. Mas então, vamos lá. Bom, juntamente com a Isadora, a gente vai apresentar o nosso trabalho, o nosso projeto, né, de TCC, que é a análise de acidentes em rodovias federais. A co-coordenadora, que é a Lilian Orvati, e o orientador, que é o Darlon Vazata. Então, para dar início à nossa apresentação, primeiramente é necessário nós sabermos o que é a ciência de dados, já que o nosso trabalho está estritamente ligado a esse conceito. Então, o que é a ciência de dados? A ciência de dados, ela está focada na exploração, análise e na interpretação de base de dados. E o objetivo da ciência de dados é compreender essas bases para, dessa forma, tomar decisões e formar ações. Então, de que forma a ciência de dados influencia na análise de acidentes nas rodovias federais? Então, o nosso objetivo dentro da ciência de dados é analisar as bases da Polícia Rodoviária Federal. Essas bases estão disponíveis, né, no site da polícia, da PRF. E nessas bases, elas podem, elas são bem extensas, né? Então, grande parte da população não acaba tendo muito interesse em olhar essas bases. Então, pensando em ser mais atrativo para a população e dessa forma prevenir os acidentes de trânsito, nós decidimos transformar essas bases de dados em mapas. E o mapa que a gente vai utilizar vai ser o mapa de calor. Então, o que é o mapa de calor? O mapa de calor, ele representa a intensidade de uma certa medida em um determinado ponto do mapa. Então, ali nós temos as áreas avermelhadas. Essas áreas, elas representam uma maior intensidade e um maior fluxo de um determinado assunto, que no nosso caso serão os acidentes de trânsito. E já as áreas azuladas, elas representam uma menor intensidade. E tem ali as outras cores também, que são as intermediárias entre o azul e o vermelho. E como ele será utilizado no projeto de análise de acidentes? Bom, primeiramente, nós desenvolveremos um website para facilitação de acesso da população. Então, através desse website, a pessoa vai filtrar e colocar o que ela deseja saber no mapa. Então, digamos que a pessoa quer saber qual rodovia de Cascavel ocorreu mais mortes por acidentes de trânsito. Então, a pessoa vai lá na barra de pesquisa, né? Vai filtrar a cidade que ela quer, que no caso é Cascavel, e o website ele vai gerar para essa pessoa o mapa de calor. E ali vai estar as áreas mais avermelhadas, que vão indicar onde ocorreram mais mortes por acidente de trânsito em uma determinada BR rodovia. Bom,
Os acidentes de trânsito, eles podem trazer muitos impactos na vida das pessoas, seja na saúde, emocional ou econômico. Os impactos emocionais, eles são incalculáveis. Nós não podemos calcular o impacto da perda de uma vida humana. Os danos psíquicos, os estresses traumáticos nos quais as vítimas e os seus familiares, eles são submetidos após eventos dessa natureza. Porém, por outro lado, os impactos econômicos financeiros, sim, nós podemos estipular e calculá-los. Um exemplo é o que traz o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada no ano de 2014, em que apenas nas rodovias federais o custo dos acidentes ele foi de mais de 12 bilhões de reais. Desse valor, 41,2% foi causado pela perda da produção das pessoas. Seja por morte ou invalidez, ela permanente ou não, todos esses custos, eles recaem na Previdência Social. Também nós temos os custos hospitalares, que eu acho que é a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas quando pensa nessa parte relacionada com os acidentes. E eles representam 18,8%, seja em internações, medicamentos, entre outros. Dado isso, toda essa problemática, em conjunto com os nossos orientadores, nós demos início a esse projeto com o intuito de trazer uma maior conscientização a respeito disso. Então, todos os nossos códigos, eles serão feitos na linguagem de programação Python, que ela é muito utilizada nessa área de ciência de dados e aprendizagem de máquina, porque ela tem um vasto número de bibliotecas com aplicações muito úteis nessas áreas. Nós mesmos vamos utilizar algumas dessas bibliotecas, como a Pandas, GeoPandas, NumPy, Matplotlib, entre outras. E essas bibliotecas, em conjunto com a base de dados aberta, que ela está disponível no site da Polícia Rodoviária Federal, para todos que querem ter acesso a ela, vão ser gerados todos os dados e os mapas que nós vamos apresentar no nosso trabalho. Outra parte importante que a gente tem que falar é que a gente selecionou essas bases apenas do ano de 2017 a 2020, apesar de terem bases anteriores a essa. Mas os dados dessas bases são muito úteis para a gente, que são de latitude e longitude. Eles só começaram a utilizar eles a partir de 2017, e é o que a gente precisa para gerar os mapas. Depois, todos esses dados, a gente vai colocar eles, disponibilizá-los à população por meio de uma plataforma web, que vai ser o framework Streamlit do Python. Inclusive, pessoal, nós estamos na Semana Nacional de Trânsito, que é uma campanha do governo, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, para trazer a ideia de um trânsito melhor. E essas são as referências que nós utilizamos para apresentar esses dados e essas pesquisas que trouxemos aqui, caso vocês queiram conferir. Muito obrigada a todos. Obrigada pela atenção de todos. Obrigado, meninas. Muito bem, parabéns pela apresentação. Probleminha no começo, mas depois deu certo, né? Eles falam bem calmas, bem tranquilas. Isso aí. Pessoal, questões para Isadora e Amabile? Volta lá no início na primeira
Primeira página. É, Lohana, professor. Onde fica o acidentes, análise de acidentes de ferrovias federais. Eu ia falar para fazer umas perguntas agora porque eu vi que o Vitor saiu novamente, acho que ele ainda não conseguiu regularizar a conexão dele. Poderíamos fazer questões para a Isadora e a Lohana enquanto eles dentro. Nenhuma questão? Uma pergunta? Pode falar, professor Fernando. Parabéns, meninas, pela apresentação aí, pela proposta do trabalho. Duas perguntas aí, ou curiosidades, talvez, né? Esse processamento, que para a gente pegar um volume de dados 2017, 2020, qual o tamanho desse conjunto de dados? Vocês já têm essa informação? Vamos pensar, fazendo analogia, né? O tempo de processamento, porque vocês irão processar todas essas informações e depois disponibilizar no website, é isso? Isso. Ele ficou bem extenso porque a gente fez uma base geral usando as 4 bases juntas, a gente concatenou elas. Mas a princípio não é para ele demorar a resposta do website, não. Uhum. Esse processamento ele será feito a cada consulta que o usuário fizer? Ou vocês farão um processamento prévio e depois só trabalhar na forma de selecionar em uma outra base após um processamento inicial? E ela vai estar em um cache. Daí, então, isso para deixar ele bem mais rápido. Um processamento inicial que não precisa depois. Beleza. Parabéns de novo pelo trabalho e pela proposta aí. Pessoal, o Vitor ainda continua com as questões ali. Eu ia sugerir passarmos para o trabalho da Amable e da Analice, na expectativa aí de que dê certo para o Vitor conectar. Pode ser? Amable e Analice? Pode ser, professor. Então tá, se vocês forem apresentar, então, vocês podem projetar aí, por gentileza. O Vitor, dá um alô para nós aí, Vitor, como é que tá? Vamos ver se o Vitor consegue. Só um minutinho, Amable. Vitor, você me ouve? Vai lá, meninas, manda ver. Só um minutinho, deixa eu só ver se a Ana tá conseguindo.
Só mais um minutinho, professor. Olá, boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Eu sou a Amabile e juntamente com a minha colega Ana Alice, estaremos apresentando o trabalho cujo nome é Abordagem Teórica através de Dados e Informações sobre a Dengue, sobre orientação do professor André Luiz e co-orientação do professor Darlon Vazato. A Ana Alice estará dando início a uma pequena introdução para a gente entender. Olá, boa tarde. Eu me chamo Ana Alice e eu vou explicar um pouco a origem e do que se trata a dengue. Para quem não sabe, a dengue ela surgiu no século XVI. É originária da África, mais precisamente no Egito. Essa doença ela se espalhou bastante por países tropicais e subtropicais. E por que isso aconteceu? Bom, esses mosquitos eles possuem uma necessidade de se reproduzirem em ambientes com altas temperaturas e bastante umidade. O ciclo de vida desse mosquito possui 4 etapas, de oviposição, larval, pupa e a fase adulta. A fase de oviposição, ela possui uma característica muito interessante, que é os ovos eles podem se adaptar mesmo que estejam na ausência de água. Ou seja, eles podem viver por bastante tempo sem água, na seca, e ao entrarem em contato com a umidade, eles podem eclodir e virarem larva e assim continuar o ciclo de vida. Ao chegar na fase adulta, a fêmea, que é a única transmissora da doença, ela não vai transmitir o vírus. Ela precisa primeiro entrar em contato com uma pessoa que vai estar infectada, que já vai estar com o vírus da dengue, e assim ela vai adquiri-lo e poder transmitir a outras pessoas. Ao transmitir essa doença a outras pessoas, a pessoa que tiver com a dengue, ela vai poder pegar até 4 tipos de dengue, que são tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Esses tipos chamados de sorotipos, eles se diferenciam pela quantidade de vezes que são contraídos. Ou seja, a pessoa, ao pegar dengue pela primeira vez, ela vai criar um tipo de imunidade ao se recuperar. Ou seja, ela só vai pegá-lo uma única vez. Ao pegar dengue pela segunda vez, ela vai ter sintomas mais graves, e podem até mesmo virarem uma dengue hemorrágica. A dengue hemorrágica ela é mais comum no 4º tipo, porém podem acontecer em todos eles. A dengue hemorrágica ela é mais grave porque ela possui sangramentos na gengiva, possui queda de pressão, entre outros sintomas. A pessoa que pegar esse tipo de dengue, a dengue hemorrágica ou qualquer outro tipo, ela deve procurar um médico, um pronto-socorro e evitar se automedicar sozinho. Bom, diante da gravidade dessa doença, nós entendemos que há uma grande importância de nós colaborarmos com a informação sobre isso. Ou seja, nosso objetivo principal desse trabalho é fazer uma análise dos dados desde janeiro de 2020 ao nosso mês atual. Ou seja, a nossa metodologia para isso será algo bem simples. Bom, como podemos ver na tabela 1, que são dados importados da Secretaria de Saúde, são dados abertos, disponíveis para toda a sociedade, estão em formato em PDF, onde nós convertemos eles para uma tabela em Excel, na tabela 2, como podemos ver, e nós filtramos apenas os dados que nós queremos utilizar no nosso trabalho, ou seja, ali os municípios, o total de população, os casos notificados, e dentre desses notificados,
os casos que foram confirmados como dengue com sinal de alarme, como dengue grave, o total de óbitos, casos confirmados e descartados. Bom, nós iremos organizar esses dados dentro dessas tabelas no Excel, todos os meses, desde janeiro de 2020 ao nosso mês atual, e vamos armazenar essas tabelas dentro de um Google Drive, dentro de uma pasta, de um arquivo compartilhado, aonde, posteriormente, iremos utilizar o Google Colab para ter uma melhor visualização desses dados, aonde utilizaremos, para fazer os códigos, a linguagem de programação Python, utilizaremos também as bibliotecas Pandas, GeoPandas e a GeoBR, perdão. E, posteriormente, o que o nosso trabalho pretende fazer? Além de uma análise dos casos, trazendo à tona os municípios com mais gravidade, nós também iremos fazer uma tabela interativa, onde o público poderá acessá-la e pesquisar apenas a cidade que lhe interessa. Ou seja, eu quero saber como que está a situação na cidade de Cascavel. Então, lá, eu vou poder clicar e selecionar apenas a cidade de Cascavel. Ou seja, lá dentro dessa opção, vai ter todas as cidades, eu vou selecionar de Cascavel e irá aparecer para mim apenas os dados daquela cidade, ou seja, da população, os casos notificados, os casos de dengue, os casos, etc, etc. E também, nós também iremos fazer um mapa de calor. Essa da imagem é apenas um exemplo. Nós iremos fazer um mapa de calor, onde dentro desse mapa do Paraná estará identificando as cidades com mais risco de contaminação, as cidades que estão ali, que estão com baixa contaminação, e o que isso irá auxiliar no nosso cotidiano, por exemplo. Bom, como podemos aplicar isso no nosso dia a dia? Para que esse trabalho irá servir? Bom, se eu, por exemplo, quiser visitar uma cidade ou ir a trabalho, por exemplo, aqui dentro do Paraná, em Curitiba, em Catanduvas, ou cidades aqui dentro do Paraná, eu automaticamente faço uma pesquisa dessa cidade, de como está a situação dessa cidade. Por exemplo, no caso onde estamos vivendo, na situação onde estamos vivendo, da pandemia, a gente, antes de sair de casa, antes de ir em algum lugar, a gente se certifica se esse lugar, ou por exemplo, se essa outra cidade, como que está o risco de contaminação nessa cidade. E a gente quis trazer isso para dentro da contaminação da dengue. Ou seja, a dengue, ela é uma doença grave como todas as outras. Ela chega a ser tão grave quanto o Covid que estamos vivendo hoje, porque ela também leva a óbito. E, ou seja, o intuito é informar essa pessoa que posteriormente possa fazer uma viagem, onde ela se certificará se aquela cidade está com alto risco de contaminação, influenciando até mesmo na decisão dela, porque uma pessoa bem informada, ela toma uma decisão mais certa. Ou seja, se eu sei que aquela cidade está com alto risco de contaminação, automaticamente, ao chegar lá, eu tomarei cuidados maiores ou eu adiarei essa viagem. Ou seja, isso influenciará também na sociedade em geral, porque se eu não me contamino, automaticamente eu também não vou repassar essa doença, porque, de certa forma, a gente não passa a doença diretamente, mas indiretamente, como a Ana Alice explicou, a dengue, ela não nasce com o vírus. Então, ela pica uma pessoa contaminada e ela pode contaminar outras pessoas. Então, essa informação, essa base de informação pode auxiliar e sim pode ajudar na redução dos casos de dengue. Bom, e os nossos resultados esperados em relação a isso facilitar a visualização dos dados para uma melhor compreensão da situação de cada período e de cada município, ou seja, através da nossa tabela interativa, através do nosso mapa de calor, nós podemos, sim, ajudar de uma forma mais fácil, mais simples para uma leitura e de uma forma mais fácil para uma melhor compreensão. Outro resultado esperado é informar de uma maneira mais simples e objetiva, ou seja, dentro de uma tabela, como a gente poderia ver ali na tabela 1, é um dado corrido. Você teria que procurar a sua cidade e procurar os dados.
na nossa tabela interativa, a pessoa pode pesquisar apenas a cidade que lhe interessa, ou seja, é mais objetivo. Outro resultado esperado é ajudar a população em relação à prevenção. Como eu expliquei, se a pessoa ela é bem informada, ela automaticamente vai evitar de ir até aquela cidade e, posteriormente, até evitar uma contaminação. Outro resultado também que esperamos é que seja possível explicitar de maneira mais simples os principais motivos da causa desses aumentos nos casos. Ou seja, após a nossa análise, a gente mostrar os principais motivos ou as principais causas desse aumento ou declínio da dengue no município do Paraná. Bom, nosso trabalho é isso. Espero que tenha ficado claro e estamos abertos a perguntas. Obrigado, meninas. Claríssimo, parabéns pelo trabalho. Vocês são quietinhas em sala de aula, mas apresentam bem, falam bem, né? Deviam falar mais em sala de aula também, né, Marinês? Apresentaram muito bem, as duas. Obrigada, professor. Parabéns. Pessoal, eu gostaria de ver com o Vitor se tá tudo ok aí, que daí, se ele tiver com a conexão boa, já iria falar para ele iniciar, para a gente não correr o risco de perder. E aí podemos fazer as perguntas depois. Boa tarde. O senhor me escuta? Sim, Vitor. Beleza. Te vejo também. Ok. Eu tive uns problemas com a internet, porque eu tô aqui no IF, mas já consegui resolver. Tá, eu posso começar a apresentar? Pode. Daí depois, na hora que você terminar, nós fazemos as perguntas daí para as meninas, para a Mabile e para a Annalice, e também para o seu trabalho e do professor Link. Ok. Só vou colocar aqui as coisas. Enquanto você vai abrindo aí, reforçar o pessoal para assinar a lista de presença. O Rodrigo colocou aqui no chat. Aparece para vocês a apresentação? Sim. Ok. Só vou arrumar aqui tudo, ver se está tudo certo. Tá. Tá, primeiro, desculpa pelo atraso. Não foi intencional, foi realmente um problema que teve aqui. E tá. Boa tarde a todos. Meu nome é Vitor Maiorca Camargo e... Espera. Acho que travou aqui a apresentação. Arrumei. Tá, boa tarde a todos. Meu nome é Vitor Maiorca Camargo e eu sou estudante aqui do IFPR Cascavel. E o título da apresentação é Exposições Didáticas de Rochas e Minerais, uma experiência em Cascavel, Paraná. E nessa apresentação, eu vou falar sobre as atividades do projeto As Pedras Também Andam, Exposições Didáticas de Rochas e Minerais, que foi criado em 2018 aqui no IFPR Cascavel, pelo professor Lineker Alão Gabriel Nunes, e foi finalizado nesse ano de 2021. Basicamente, o projeto teve como objetivo difundir conceitos de geologia sobre a importância dos minerais e das rochas para a nossa sociedade, por meio de exposições didáticas realizadas em colégios estaduais. Mas por que esse projeto por que ele foi relevante? Segundo Mansur, 2009, as ciências geológicas não são adequadamente ensinadas durante o ensino fundamental e médio, seja por deficiência na formação dos professores, seja por falta de material didático.
E o conhecimento repassado não é suficiente para suprir de informações um aluno com um mínimo de interesse sobre a origem e evolução da Terra. E isso se torna um grande problema quando nós consideramos a imensa importância que os recursos minerais têm para a nossa sociedade. Veja que quase tudo que usamos, comemos ou vestimos, tem uma relação direta ou indireta com os recursos minerais. Celulares, casas, maquinários pesados e até fertilizantes são ou podem ser originados de materiais extraídos debaixo da terra. E não é à toa que Toledo, 2005, afirma que o ensino incorreto das geociências é responsável por privar os alunos do conhecimento necessário para adquirir uma visão de funcionamento global e interdependente da natureza, correndo o risco de desenvolverem uma visão imediatista e utilitária da natureza. E a mesma autora também conclui afirmando que o ensino das geociências durante o período escolar é imprescindível para a formação de cidadãos críticos e conscientes acerca da importância do uso e preservação do patrimônio mineral terrestre. E a partir disso, diversos autores concordam que a melhor maneira de se ensinar conceitos das geociências para jovens alunos é com o uso de amostras de rochas e minerais, uma vez que esse contato físico facilita muito a assimilação do conteúdo e cria aquele elo muito necessário entre a teoria e a prática. Acontece que essas amostras são caras e difíceis de se obter, e por isso muitas vezes estão restritas a museus e ao meio acadêmico. E é nesse contexto que em 2018 foi criado o projeto de extensão com o fim de preencher essa lacuna no aprendizado. Projeto esse que foi chamado de As Pedras Também Andam, exposições didáticas de rochas e minerais. E no projeto, os participantes visitaram colégios públicos e estaduais para ministrar exposições didáticas, que visavam disseminar conceitos geológicos fundamentais para o ensino das geociências, e que muitas vezes estavam restritos ao meio universitário. E, dessa maneira, o projeto teve como principal objetivo difundir o conhecimento sobre rochas e minerais nas escolas de ensino fundamental do município, externalizar o acervo de rochas e minerais presentes no IFPR Campus Cascavel, abordar conceitos de geociências com os discentes e informar sobre a importância dos minerais e rochas para o cotidiano da sociedade, e assim conscientizar as futuras gerações acerca do conhecimento sobre os recursos naturais do planeta Terra. Quanto à metodologia, para que o projeto fosse possível, inicialmente foram selecionados discentes dentro do próprio campus Cascavel e que fossem interessados no projeto. Depois foi definido um horário para que reuniões semanais fossem realizadas, a fim de discutir sobre o projeto, realizar levantamentos bibliográficos e também catalogar o acervo mineral que já existia no campus do IFPR. E, por fim, o projeto foi divulgado juntamente às escolas estaduais do Núcleo Regional de Educação de Cascavel, e as visitas foram organizadas e agendadas. E essas exposições duravam cerca de 20 minutos, e nelas eram abordados temas como o ciclo das rochas, a escala de Mohs e, principalmente, a importância das rochas e minerais no cotidiano. Porém, com a vinda da pandemia, isso tornou impossível a realização dessas exposições presenciais. E então o projeto teve que se adaptar. E então as reuniões passaram a ser online. Além disso, os participantes do projeto escreveram e submeteram artigos para diversos eventos de divulgação científica. E, por fim, no início de 2021, também foram planejados, roteirizados, gravados e editados 4 vídeos com temas relacionados ao conhecimento, importância e preservação dos recursos minerais do planeta Terra. E esses vídeos são relevantes porque eles são capazes de atingir estudantes de todo o Brasil,
e não se limitam apenas ao município de Cascavel. E, além do mais, pode-se dizer que as atividades pós-pandemia tiveram ótimos resultados. Afinal, o projeto já teve 2 artigos aceitos em eventos online de divulgação científica, além de ter um artigo publicado na revista Difusão, que é uma revista própria do IFPR. E quanto aos vídeos produzidos, até o presente momento eles já tiveram cerca de 200 visualizações. Claro que isso é pouco, mas vale lembrar que esses vídeos não têm nem 1 mês de idade. E, voltando ao período pré-pandemia, vale citar que desde as primeiras exposições presenciais do projeto, foi notável o interesse, a curiosidade e o entusiasmo que a matéria despertou nos alunos. Interesse esse que era transmitido principalmente por meio de perguntas relacionadas ao tema. E o projeto também alcançou diversas escolas. Entre elas o Brás Madeira, o Santa Felicidade, o Pacaembu e muitos outros. E também nós já tivemos premiações em vários eventos científicos, como o Científico FEPARCIT, mas também já participamos do CEPIM e do FEPIAC. Isso mostra que o projeto teve sucesso em sua missão de divulgar as geociências e a importância dos meios minerais, e assim ajudou na formação de cidadãos conscientes, preocupados com a preservação dos recursos naturais do nosso planeta, e cientes da grande importância da geodiversidade para a sociedade como um todo. Obrigado por assistir, e essa que foi a apresentação. E aqui está a bibliografia para quem quiser. Foi isso. Obrigado, Vitor. Parabéns aí pelo trabalho. Parabéns para você. Parabéns, professor Lineker. Tá na área aí, Lineker? Abre a câmera aí para a gente conversar. Se quiser. Oi, tô aqui. A bagunça tá grande aqui, peraí. Não quer aparecer? Tem a ferramenta aí, rapaz, agora. Não, mas assim tá bom, deixa. Tá organizadinho aí, ó, os livros, tudo ajeitadinho aí. Pessoal, eu vou ter umas perguntas depois e gostaria de saber se alguém tem alguma questão antes sobre o trabalho da Amable e da Annalice, né, sobre a questão da dengue. Se ficou alguma questão. Eu gostaria de fazer até um comentário. Eu achei bem interessante a coisa da pessoa poder se informar como que está a situação naquela cidade, né, e inclusive tomar certas precauções, como a Amable e a Annalice bem falaram, porque a coisa da Covid, a gente querendo ou não a gente foca, né, em um problema e acaba muitas vezes deixando de lado certos cuidados com outras questões. Eu achei bem importante, porque, como elas bem lembraram, a dengue também é uma doença seríssima e grave, né? Alguém gostaria de fazer alguma consideração sobre o trabalho da Amable e da Annalice? Alguma pergunta? Tranquilo? Eu até fiquei pensando que talvez um dos cuidados, já que para a Covid a gente se previne com a máscara, né? Às vezes vai para algum lugar, tem alto índice de dengue e não pode deixar de ir. Às vezes, né, colocar a roupa mais fechada ou usar os repelentes, talvez possa ser um dos cuidados aí. E com relação ao trabalho do Vitor e do professor Lineker, eu gostaria de começar aqui com 2 questões. Eu queria saber de vocês como é que foi o retorno nas escolas, se vocês gostaram do retorno dos alunos, né, se gerou ali o interesse da meninada, como é que foi esse retorno, onde que vocês organizavam a exposição. Eu vi ali numa foto, parecia que era na biblioteca, mas gostaria de saber se alguma escola foi em outro lugar. E gostaria de saber, Lineker, como é que você fez o link com a escola?
né? Se as escolas entravam em contato com você falando que teria interesse em levar o projeto, ou se você que entrava em contato com as escolas, como é que foi esse meio de campo aí? Você quer responder, professor Lineker? Estou só anotando aqui. Então, Tiago, se eu não responder alguma questão, você me lembra aí, tá? Então, as exposições, elas eram realizadas geralmente nas bibliotecas, né, que é o espaço que as escolas elas tinham de disponibilidade, mas elas já foram realizadas em sala de aula. Uma vez a gente foi numa escola do campo, aqui em Cascavel, que a gente realizou a escola num pátio, né, e aí bem mais simples. Então, assim, o espaço ele não era problema, porque a ideia e um dos eixos era a gente elaborar o que a gente chamou de kit didático, né, com uma série de minerais e rochas e alguns outros materiais para a gente fazer as exposições. Então, você veja, a gente está falando de uma coisa bastante simples, mas a gente vê a precariedade dessa matéria ou dessa área que ela é tratada nas escolas, porque muitas vezes as escolas elas não tinham o mínimo do mínimo, né? Então, assim, esse equipar, por mais simples que fosse, né, que a gente levava, ele já era importante. Então, assim, a gente realizava em qualquer lugar, né? Porque espaço não era problema nesse sentido, né? O Vitor vai lembrar, né, que a gente já realizou em vários lugares, né? E como que a gente entrava em contato? Uma das coisas que a gente fez foi, em determinado momento, entrar em contato com o Núcleo Regional de Educação. No Núcleo Regional de Educação, eles têm os coordenadores das áreas, né? Então, tem lá de biologia, de sociologia, de todas as áreas. E aí eu entrei em contato com o coordenador da área de geografia. Inclusive, foi o professor Luiz, um dia lá, a gente trocou uma ideia. E aí eles meio que se comprometeram, mas eles divulgaram nas escolas, né? Então, assim, isso aumentou muito, né, essa divulgação. É claro que o Facebook, as redes sociais, elas são importantes e tal, mas esse contato direto, ele ajudou bastante. Então, assim, esse contato, ele começou aí, né, com essa parceria com o Núcleo Regional de Educação, e aí depois, conforme foi acontecendo, aí as escolas elas começaram a entrar em contato também por meio das redes sociais. Tiveram professores que por meio lá das redes sociais eles entraram em contato, né? Então começou assim, né? De uma maneira um pouco mais formal, e aí depois de uma maneira mais informal. E eu acho que o professor Tiago perguntou como eram feitas as reuniões aqui no IF. Atrás da biblioteca tem uma salinha que é onde fica o acervo de minerais. E aí era lá que a gente se juntava e organizava os assuntos do projeto. Essa era a primeira questão, né? Então, e aí o Vitor e os meninos que participaram antes do projeto também, né? O irmão do Vitor, o Luiz e todos os outros meninos, e a Natália, que foi a bolsista anterior lá, eles começaram a organizar o acervo ali, né? Ali naquela salinha atrás da biblioteca. O Vitor até tirou uma foto ali do acervo, começou a ser organizado e tal. E esse acervo é um trabalho de formiguinha, né? Digamos assim, né? Você coleta alguma coisa aqui quando você sai a campo, ou você acaba comprando outra coisa ali quando você tem algum recurso, né? E a ideia é que esse trabalho seja de formiguinha mesmo, mas ele constitua um espaço para auxiliar, né, nas aulas de geografia ou em mineralogia, que tem disciplina, ou em qualquer outra disciplina que esse tipo de material ele possa ser importante, né? Mas é nesse sentido aí. E o acervo está sendo construído lá. Quem sabe futuramente, né, Lili, ganhar uma cristaleira para colocar essas pedras, né? Igual quem sabe. Tava a imagem que vocês colocaram ali, acho que era de um museu, né? Fica bonito, sim, né? Era um museu. Quem sabe, né? Virar um museu, né? Quem sabe. Ficaria
Mas é um trabalho de bacana. formiguinha, né? Um trabalho lento, né? Um trabalho lento. Sim. Pessoal, questões para o Vitor e o professor Lineker? Agradecer o Jones também, que está presente aí, né? Não sei se ele está aí ainda. O Jones, que é professor de geografia lá do campus de Assis, e ele tem um projeto semelhante também, né? Que é muito legal, né? Eles estão. Tá aí o Jones, né? Eles têm a proposta agora de trabalhar de maneira online também, né, Jones? Então a gente vai somando forças aí quando possível, né? Show de bola, muito bom. Pessoal, nenhuma consideração? Tranquilo? Perguntas? Thiago, só uma coisa que eu queria comentar, desculpa. Por favor. O Vitor, ele elaborou 4 vídeos didáticos bem interessantes, né? E para quem tiver interesse, está lá no canal do YouTube do campus, né? Cada um tem temáticas específicas, né? E os vídeos ficaram bem dinâmicos, bem legais mesmo, né? Desde a questão aí de como identificar rochas e minerais, qual a importância, né? Então tem vários temas lá, e aí a galera que vai fazer vestibular, vai fazer alguma coisa, pode ajudar a refrescar a memória também, né? Então é bem interessante, né? Bem interessante. E parabenizar o Vitor também pela elaboração, porque ele virou eu não sei como que chama quem faz vídeos, né? A gente teve que adaptar todo o projeto por conta da pandemia aí, né? Eu ia comentar isso hoje, porque eu entrei de manhã para assistir o pessoal dos banners e vi o vídeo, vi um dos vídeos de vocês, e ficou com uma qualidade muito boa. Ficou um vídeo de páginas profissionais mesmo, né? O pessoal, a parte da edição, da animação, parabéns mesmo, ficou muito profissional, ficou muito bom mesmo. Eu ia comentar isso, assisti hoje de manhã. Parabéns ao Vitor pela elaboração, né? Ficou bom, mas também foi muito trabalhoso. Não... Obrigado. Imagino, Vitor, imagino. Pessoal, tranquilo então? Alguém gostaria de fazer mais alguma consideração? Se não, vou agradecer a participação de todos, todas que estiveram aí conosco nessa tarde. Tô com barulho aqui perto. Todos os trabalhos, então, as comunicações que foram apresentadas hoje estão de parabéns, sucesso, vida longa aos projetos aí do campus que foram apresentados, e vamos continuar acompanhando, então, a programação. Opa, pode falar, Jones. Ô, professor, desculpe interromper aí, mas eu peguei o finalzinho. Estava na outra sala, né? A gente estava apresentando aí também o projeto que é semelhante ao do professor Lineker, eu sou até suspeito em falar, né? Só queria aproveitar, pessoal, já pegando esse gás aí, para divulgar. A gente vai ter a nossa feira do Campus Assis e estamos com um período de resumos abertos, então é parecido aí com o Cientif, né? Então, vi aqui uma oportunidade para a gente ter a troca de conhecimento entre os servidores, entre os alunos aí, tá? Estou colocando aqui o link no chat, depois dê uma olhada, fazendo favor. É um resumo simples, né? Então, é algo rápido que dá para ser desenvolvido aí. O prazo está até sexta, tá? Para a submissão dos resumos. Já foi divulgado para os campi aí, então só estou reforçando aí a ideia. E obrigado, e parabéns aí pelo evento. Obrigado, Jones. Vamos se inscrever aí, então, né, pessoal? Quanto mais eventos aí, melhor para a gente fazer os eventos do IFPR como um todo, né? Sempre crescerem aí. Vou tentar me inscrever, Jones, porque eu perdi o prazo do próprio evento do meu campus. Quem sabe eu consiga nesse aí, viu?
Pessoal, então agradeço. Vamos seguir acompanhando aí a programação do Científico, que vai até sexta-feira. E obrigado pela participação de todos. Agradeço aí quem acompanhou, quem apresentou, quem acompanhou como ouvinte. E uma boa tarde, então, para todos. Vamos seguindo aí nos próximos dias. Beleza? Valeu, grande abraço. Vou pedir para o Rodrigo encerrar a gravação em hora que puder. Boa tarde, pessoal. Valeu. Uma boa tarde a todos. Até mais e valeu.